Nosso trabalho hoje aqui é contar para vocês uma história linda, 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 que está num dos livros do André, Psicografia do Chico. E essa é uma história, é um livro que vale muito a pena a leitura, mais de uma vez. A gente que trabalha com as escolas, que dá aula e tal, usa muito os livros do André, porque neles a quantidade de ensinamentos é imensa, né? A quantidade de conteúdo doutrinário nos livros do André é muito grande. Mas, além disso, André tem o dom de nos ensinar com amor, e isso é uma experiência muito gostosa de se viver. Nesse livro, especificamente, Entre a Terra e o Céu, a história é muito bonita, é uma história densa, uma história complexa, mas que nos traz reflexão sobre coisas muito importantes. A primeira delas é a prece. O quanto a prece feita com amor, com sentimento, com vontade, é atendida. Às vezes a gente faz uma prece com uma intenção, numa direção, mas ela acaba sendo atendida por outra pessoa, por outro companheiro amoroso. Também nos traz aqui, indiscutivelmente, o apoio que todos nós temos constantemente, principalmente quando... Sabe quando a situação fica complicada? Mas complicada, complicada, complicada? Então, nesses momentos de desafio absoluto, nós contamos sempre com a ajuda da espiritualidade. Eles estão sempre por perto. Só que a gente não vê. E, na maioria das vezes, a gente também não se percebe, porque a gente está tão envolvido na confusão que não dá a devida importância e não se permite percebê-los por perto. A bênção do esquecimento do passado, ainda bem que a gente não sabe quem foi, e ainda bem que a gente não reconhece nos que vivem conosco quem foram. Isto também é uma bênção. A importância da gente refletir naquilo que pensamos, porque a culpa que vem daquilo que pensamos, da invigilância do nosso pensamento, muitas vezes nos castiga inutilmente. E a beleza do amor, que tudo constrói, e no caso da história, tudo reconstrói. Ok? Muito bem, então esse é um trabalho do Projeto Imagem, idealizado pelo Américo Sucena, produção da Sociedade Espírita Mãos Unidas. Esse é um trabalho de contação de histórias, e são os livros do André e do Emmanuel. Eles não são desenhos mediúnicos, são desenhos feitos por profissionais, este pelo Mozart Couto no estúdio Ceneação, deixa eu ver se não estou falando errado. Sim, Ceneação. Okay? Tem autorização da FEB, porque a gente sabe que o Chico doou todos os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira. Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de trabalho envolvendo um livro que seja da FEB sem autorização expressa deles. Ok? Vamos à nossa história? Então, era uma vez uma família cuja pai, o marido, a esposa e 2 filhos. Uma mocinha, na nossa história, ao tempo da nossa história, uma mocinha de nome Evelina e um menininho de mais ou menos uns 6 anos, 5, 6 anos, de nome Júlio. Em dado momento, a esposa, né, a matriarca da família, Odila, desencarna. E o viúvo casa-se novamente, contrai segundas núpcias, com uma mulher chamada Zulmira. E, no desenrolar da história, o pai tem especial apreço pelo menininho, pelo Júlio, ele gosta muito do pequeno. E a segunda esposa, a madrasta, sente uma ponta de ciúme dessa atenção que o marido dá para o filho. E ela fica meio enciumada, e esse ciúme vai crescendo dentro dela, como tudo aquilo que a gente não freia, tudo aquilo que a gente não traz a consciência e o amor para refletir, aquilo vai num crescendo, num crescendo, num crescendo, até que... Muito bem. Era uma vez, então, esta família aqui na Terra. E, no plano espiritual, era uma vez Clarencio, vocês devem se lembrar, um dos 72 ministros de Nosso Lar, o nosso amigo André Luiz e o seu amigo Hilário, ambos médicos, que foram médicos aqui na Terra e agora estão estagiando na medicina espiritual. Nesta conversa que eles estão tendo aqui lá em Nosso Lar, em algum espaço de Nosso Lar, eles estão falando justamente da prece, da importância da prece, do quanto ela é renovadora, do quanto ela é
fortalecedora, do quanto ela modifica o ambiente à nossa volta, modifica o nosso estado de espírito e por aí vai. E aí chega uma trabalhadora ali de nosso lar, trazendo para o Clarencio uns gráficos dos estudos de prece. E diz para ele o seguinte: olha, nós recebemos aqui no Ministério do Auxílio uma prece de uma jovenzinha que está ligada aqui à colônia, uma jovenzinha que está fazendo uma prece muito sentida, muito verdadeira, endereçada à sua mãe que desencarnou. Porém, nós recebemos esse pedido aqui e ela está endereçada ao senhor Clarencio. Então, e aí Clarencio explica para o André e para o Hilário que trata-se de uma prece refratada. É o único livro que traz esta observação em relação à prece. Então, é uma prece endereçada para a mãe, Odila, é o nome dela, desencarnada, mas que, na verdade, chega pelo seu conteúdo, pela sua força, chega ao coração, chega ao conhecimento e ao coração do ministro Clarencio, porque Clarencio e Evelina têm uma ligação afetiva muito grande. Não fica claro no livro, mas fica claro neste capítulo, que ele recebe a prece de Evelina por conta dessa ligação. E ele imediatamente vai atendê-la. Então, temos aqui Evelina, sentada na sua cama, fazendo a oração para sua mãe, Odila. E por que ela está fazendo essa oração? Porque a madrasta, Zulmira, está acamada, gravemente doente. Já fizeram de tudo, os médicos não conseguem saber o que ela tem. E chama médico, e toma remédio, e não sei o quê, e benze, e dá chá, e tudo mais. E a Zulmira não se recupera. Ela está definhando dia a dia, definhando dia a dia. E aí, o que aconteceu um passo antes desta situação? Zulmira, muito ciumenta do caçula do marido, do enteado caçula do marido. Um belo dia eles vão à praia e ela, internamente, ele está ali brincando na praia e ela intimamente deseja que ele morra. E aí o que acontece? Ele entra no mar e se afoga. Zulmira, desesperada, picada pela culpa, se deixa cair, se deixa destruir. E Odila, a mãe de Júlio, que já está desencarnada, enche-se de ódio mortal pela madrasta, que deixou o filho dela morrer afogado. Nenhuma das duas sabe os motivos que levaram àquela situação. E nenhuma das duas para pensar que nada acontece por acaso. Que existe uma lei soberana de causa e efeito que regula todos os acontecimentos cruciais, importantes da vida do espírito encarnado. Mas Zulmira sente-se culpada e Odila cuida de obsediá-la de um tal modo, de um tal jeito, que Zulmira vai desencarnar. Vítima da obsessão feroz desta mulher, enfurecida, cheia de ódio pela segunda esposa do marido, que fez isso com o filho. A menina, muito sensível, vê a situação, não entende direito o que está acontecendo, mas sabe que a prece, que ela aprendeu com a mãe, sabe que a prece é importante. Tudo que ela pode fazer é rezar. E aí ela faz a oração, Clarencio recebe, aqui está o pai dela, lendo o Evangelho, Amaro é o nome do pai, lendo o Evangelho e pedindo também ajuda. Imediatamente, chegam a casa Clarencio, André, Hilário e a trabalhadora que levou o recado, certo? Aqui nós temos Zulmira acamada e aqui nós temos Odila, numa interferência diretamente à mente, definhando Zulmira. Zulmira abriu espaço, abriu a brecha e Odila entrou. Por isso que a gente costuma dizer, e eu gosto muito de uma frase do Andrei, que ele diz, Andrei Moreira, ele diz o seguinte, que obsessores não são intrusos na nossa vida, são convidados pela nossa invigilância e pelo nosso comportamento. E assim, Odila, convidada pelo pensamento de
Zumira ali está. Clarencio explica ali para os companheiros espirituais o que está acontecendo e eles imediatamente aplicam passes em Zumira, tentam conversar com Odila. André pergunta, mas a gente não pode separar? A gente não pode pegar a Odila, né? Nós somos tão inocentes, né? A gente não pode convidar a Odila, a gente dá um passe nela, faz ela dormir, não é assim que a gente pensa, normalmente, né? A espiritualidade faz ela dormir, e aí a gente leva ela para uma colônia espiritual, onde ela vai ficar um tempo dormindo. Quando ela acordar, aí, então, tudo já estará recuperado, e assim vai. Só que Clarencio diz, olha, então, neste caso, isto não é possível, porque a interação fluídica das duas é tamanha que a gente não pode afastar a Odila da Zumira sem que isto cause na Odila problemas psíquicos muito sérios e o desencarne da Zumira. Não dá. A força, não dá. Tem que ser de escolha, de vontade. Mas como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Durante o sono, Odila recebe passe do Clarencio para se acalmar um pouquinho e ela adormece. A gente vê aqui que ela está, né, meio assim, 45 graus baixando, e aí o Clarencio atua, ela adormece e foge para a praia. Esse é um lugar onde ela tem preferência por se esconder quando está no desdobramento do plano físico. Por quê? Porque foi aqui que o menino se afogou. Então, ela está também com o pensamento e o coração presos naquele lugar. Odila vai atrás, certo? E vai gritando para ela, assassina, você matou meu filho. E quando agora semi-liberta do corpo físico, ela está ainda mais suscetível às interferências da desencarnada. Porque aí não tem a barreira do corpo físico. Quando a gente está em desdobramento, a gente sente muito mais. O assédio é muito mais direto. Ela ouve, ela sente, ela vê em espírito e tudo mais. E os nossos amigos estão aqui explicando por que ela está neste lugar. E a coisa vai. Aí, onde está? Aí aqui André pergunta, mas escuta, ok, e o menino? Onde é que está o menino? E aí Clarencio diz, a gente pode vê-lo, saber onde ele está? Claro. Então, nós vamos visitá-lo, ele está na espiritualidade, numa colônia especial de educação infantil e de acomodação infantil. Nós vamos visitá-lo, mas vamos aproveitar e vamos levar uma pessoa junto? Bem-vindo. Vamos aproveitar e levar uma pessoa junto? Quem? Antônia. Quem é Antônia? A gente já vai saber já já. Passam na casa da Antônia, que é uma mulher que tem 4 filhos, mas recentemente teve um filho que desencarnou. E ela está muito triste, né? O marido abandonou, ela ficou com os 4 filhos, um deles desencarnou e ela está bem triste. E aí, então, eles aproveitam para passar na casa de Antônia, que também está em desdobramento do corpo físico, e chegam à colônia espiritual. Antônia, desdobrada do corpo físico, encontra o filhinho, abraça, né, carinhosamente, é um reencontro gostoso, eles começam a trocar impressões, e enquanto isso, Clarencio, André e Hilário, André fica surpreso, né, com as crianças correndo, com o lugar e tal, e fala assim, mas cadê o Júlio? O Júlio não está aqui, ele está separado, porque como ele sofre muito ainda pelo desencarne, por outras situações, ele está separado. Onde que ele está? Ele está dentro da casa de uma trabalhadora, chamada Lar da Bênção. E é lá que nós vamos encontrar o pequeno Júlio. Ele está no quarto da trabalhadora Blandina, esta é a trabalhadora da espiritualidade, ele está ali muito agitado, ele está preso à cena do afogamento. Ele não conseguiu ainda se desvencilhar. Ele está preso ali naquela cena, ele está muito agitado e chama recorrentemente pelo pai. E ele quer ir para casa, ele quer ir embora, ele quer ir para casa. Blandina relata isso para o Clarencio, e o Clarencio, então, passa a ministrar-lhes passes magnéticos. Ué, mas espírito recebe passe? Opa, claro, sem dúvida nenhuma. O corpo perispiritual é um corpo físico também, numa outra dimensão, mais fino, mais sutil, mas é matéria igual esse nosso aqui. Isso aqui, né, mais fino mesmo, como eu disse há pouco. E aí eles ficam observando Clarencio atuar, e é para poder acalmar o pequeno Júlio. E aí eles falam, o que nós vamos poder fazer por esta criança? Clarencio diz, é hora de aguardar, sigamos em frente. E aí vamos ver o que aconteceu. Voltemos ao plano físico, diz Clarencio. Nós temos um outro assunto ligado a esta história importante a resolver. E aí eles chegam numa casa em que está lá quem?
A Antônia. Voltam, trazendo a Antônia de volta para o corpo físico, e chegam lá, está lá a Antônia. Na sala tem um homem, já de bastante idade, vestido com um traje militar, e ele veio procurar a neta. Ele é avô de Antônia nesta encarnação. E ele vem procurar a neta por quê? Porque ele é a única que se lembra dele e que faz prece por ele. E ele está na espiritualidade, na erraticidade, ali sem se encontrar, sem achar um caminho, sem saber para onde vai, aqui veio e tudo mais. E ele está aqui ligado a Antônia pelos laços do coração e da prece. É assim que eles estão ligados. E ele chama por ela. E, de repente, ela sai do quarto nesses trajes. O André fala assim, espera um pouquinho, mas esta não é a Antônia que a gente levou para encontrar o filho desencarnado. Esta é outra Antônia. Clarencio explica. Esta é a Antônia numa outra encarnação, em que ela tinha um outro nome. O nome dela era Lola. E nesta outra encarnação, a época da Guerra do Paraguai, ela, vejam vocês, era casada com este general, sei lá o que ele era. Ele era um militar de alta patente na Guerra do Paraguai. E eles, então, ela o traiu, ela conheceu um outro homem, o traiu, e ele ficou muito, muito, muito furioso com isso, maltratou a mulher, envenenou o amante, e ele ficou ligado a ela, e eles estão se reaproximando devagar. Então, nesta encarnação aqui, que ela é Antônia, ele foi avô dela. E ela tem por ele um carinho muito grande. Nesse laço de neto e avô, eles começaram a construir o entendimento que seria necessário para que eles pudessem se libertar. Então, ela vem e ele a reconhece. Lola, como assim? Porque ela se mostra para ele como eles se conheceram, onde a situação aconteceu. E ali eles começam a discutir e ele começa a se arrepender do que tinha feito e a situação entre os dois começa a ficar bastante complicada. E outros personagens se juntam a esta briga. Ele se lembra que lá naquela ocasião ela se apaixonou por um outro homem, que era o farmacêutico da tropa, tropa brasileira, que lutava na Guerra do Paraguai. Ela se apaixonou, teve um caso com ele e o largou. E ele está enfurecido. Vejam a situação. Né? E quem é esse? É o farmacêutico da tropa, que está reencarnado, mas que foi trazido pelas lembranças e evocações do marido, então, traído, do militar traído há muito tempo. Ele está de pijama, porque estava dormindo na casa dele, deixou o corpo físico e foi atraído para esta discussão, porque ele está sendo muito acusado. Há uma discussão enorme entre eles. Lola, agora, Antônia, se arrepende, diz que não deveria ter feito aquilo e que isto tudo precisa terminar, eles precisam se libertar dessa situação e eles não sabem como. Quando a discussão fica muito ferrada, muito intensa, Clarencio intervém e começa a ministrar passes em um e outro, para que a situação comece a desligar um do outro, e o nosso amigo, na outra encarnação o nome dele era Esteves, mas nessa encarnação o nome dele é Mário Silva, ok? E eles, então, voltam, cada qual para o seu. Antônia volta para o corpo físico e Mário também volta para o corpo físico, e o nosso amigo aqui fica na casa, mas adormecido. No dia seguinte, olha o nosso amigo Mário Silva, ele acorda, sabe quando você acorda? Eu nem vou dizer forom-fonfon, você acorda assim, chateado mesmo, né? Forom-fonfon é mais ou menos, aquele dia que você fala assim, então, podia estar melhor, tal. Mas aquele dia que você acorda com uma cara tonha, sabe? Você não sabe o que aconteceu e tal, e ele vai tomar café. E a mãe dele pergunta, meu filho, o que você tem? Tive um pesadelo horrível esta noite. Sonhei que eu estava numa cela escura, brigando com o preso da cela, uma cela escura, uma cela úmida, numa discussão terrível com o preso. De repente, chegou o delegado, acabou com a discussão e eu acordei. Ele não lembra da Antônia,
né? E associa a situação a uma cela onde eles estavam presos, e estavam mesmo presos em pensamento, a um passado, e ele associa o Clarencio, que interviu naquela discussão, como o delegado que chegou ali e resolveu a situação. Mas ele guarda, ao acordar, assim como todos nós, as impressões daquele sonho ruim. E aí a mãe diz para ele: meu filho, já está na hora de você seguir sua vida. Zulmira escolheu outro marido. Vocês estavam noivos, apaixonados, mas ela fez uma escolha por outra pessoa. Você deve esquecer o que aconteceu. Porque na cabeça da mãe, ela associa esta briga entre o filho e o atual marido de Zulmira, porque eles tinham mesmo um relacionamento, estavam noivos, como eu disse há pouco. E ele fica bravo, onde já se viu a mãe tocar o dedo na ferida, falar uma coisa daquela, sai, vai embora. Não come nem o pão quentinho que a mãe trouxe. Noite seguinte, ok? Eles de novo se desdobram e se encontram aonde mesmo, Marisol? Na frente da casa do Amaro, o pai do menininho Júlio e o pai da menina Evelina, segundo marido da Zulmira. Eles são atraídos para lá e começam a discutir. O farmacêutico, o Mário, quer entrar de todo jeito. E aí, não, aqui você não vai entrar, a Zulmira está muito doente. Eu quero entrar, você me traiu, você é um traidor, vocês me traíram, você roubou a mulher do meu coração, você me amou, ela me amava, e você me roubou a mulher do meu coração. E aí começa aquela discussão, lá vem Clarencio de novo. Né? Lá vem Clarencio com André e começa a intervir nessa situação. Vejam que as vibrações em torno do Mário são vibrações tensas, são vibrações escuras, são vibrações complexas, de ódio, de raiva, de rancor, de ressentimento. Eu digo que ressentimento é uma palavra tão ruim, que parece um rosnado, né? Ressentimento. Pensa pra lá, pra você ver. Ressentimento. De tão ruim que ela é. É uma sensação que a gente não deve ter absolutamente. Então, Clarencio começa a trazer os dois para esta história, lá do nosso general, lá da nossa Lola, essa história que está juntando todos eles numa nova encarnação, hoje no Rio de Janeiro, hoje não, né? No tempo que o livro foi escrito, no Rio de Janeiro, mas que começou lá na Guerra do Paraguai. Todos eles estão ligados diretamente uns aos outros. E aí eles começam a saber por quê. Ele está enfurecido. Então a história é a seguinte: o Esteves, o nosso querido amigo, lá na Guerra do Paraguai, conheceu uma mulher e se apaixonou por ela e se casou com ela. E ele tinha dois amigos, muito queridos. Sabe amigo daqueles amigos mesmo? Eles eram 3 amigos muito queridos, que se gostavam muito companheiros, muito fiéis uns aos outros. Mário, Amaro e Júlio, o menino que desencarnou. Aí, um belo dia, ele leva os 2 amigos, Júlio e Amaro, leva os 2 amigos, Esteves leva os 2 amigos, para conhecer a esposa, de nome Lina Flores. Uma mulher linda, maravilhosa. E aí o que acontece? Júlio se apaixona por Lina. E Amaro também. Só que Amaro resiste aos encantos daquela mulher. Mas Júlio não. Júlio não resiste. E com o passar do tempo, eles acabam tendo um caso. E eles começam a se encontrar furtivamente, Lina envolve Júlio, e Júlio se deixa envolver, e então, um dia, o marido chega em casa e encontra a esposa, que ele adorava, nos braços do seu melhor amigo, Júlio. E a partir daí ele ficou tão desgostoso, tão decepcionado, ele não sabia o que fazer. Para ele não fazer coisa pior, ele pediu ao seu imediato, ao seu comandante, que o transferisse para outro pelotão, porque ele não podia ficar mais ali. Então, ele foi transferido para um outro pelotão, que estava lotado numa outra região, ali da guerra, e ali ele conheceu Antônia e conheceu o general.
E foi atraído por Antônia e teve um caso com ela. Porque ele já estava tão decepcionado com as mulheres, que aí ele resolveu que ele ia mesmo fazer tudo o que tivesse, de uma certa forma, ele iria à forra. Estas lembranças vão sendo trazidas para o Clarencio, que uma hora ativa a lembrança de um, outra hora ativa a lembrança do outro, vai sendo trazida a lembrança deles, para que eles possam ir reconhecendo o seu passado, se lembrando do seu passado e entendendo o papel que hoje eles têm nesta vida. E aí, então, eles começam, e aí começa, ele fala tudo o que ele tem que falar, e aí o Amaro começa a contar o que aconteceu. Eu resisti, eu também fiquei inexplicavelmente atraído por Lina, né, atual Zumira, mas eu consegui resistir, eu me afastei, só que Júlio foi mais fraco, ele acabou sucumbindo, ele acabou se entregando a este amor, e ele depois percebeu que aquilo não era certo e tudo mais, mas ele acabou sendo muito atraído para isso. Com o passar do tempo, a sua esposa me procurou no quartel, ele contando a história dele. Lina Flores foi ao quartel me procurar, dizendo que ela não gostava mais do Júlio, que ela já tinha cansado dele, e que o grande amor da vida dela era ele. Que naquela encarnação chamava Armando, aqui chama Amaro. Vamos ficar numa encarnação só, porque senão a gente vai fazer um nó. Né? Aí era ele. E ele resistiu, mas sucumbiu. E aí ele começou a ter um relacionamento com esta mulher também. Júlio ficou desesperado quando soube e foi à farmácia do quartel e tomou um medicamento altamente corrosivo para se matar. Só que ele foi socorrido a tempo pelos seus amigos, pelos soldados. E a vida dele foi salva. Quando ele se recuperou, né, muito machucado com aquilo que tinha acontecido, mas sobreviveu e se recuperou, ele deu um jeito, fugiu e se atirou no Rio Paraguai, morrendo afogado. Por que, então, o menino Júlio morreu afogado na praia do Rio de Janeiro? Né? Muito bem. É a lei de causa e efeito que vem atuando como atua na vida de todos nós. Clarencio intervém e aí eles começam a evocar Júlio. O Mário Silva, que é o marido da Lina, primeiramente traído e tudo mais, começa a evocar o Júlio, e agora falta você, onde é que está você? Eu já contei aqui a minha vida, agora o Amaro também já contou, falta você, falta nada do Júlio aparecer. Claro, ele está lá na casa de Blandina, ainda adormecido pelo recém-desencarne, como criança, ele sente o chamado, ele percebe, isso chega nele, mas ele não consegue responder, ele não consegue vir, e também não consegue se prevenir, não consegue blindar isto. E aí ele não consegue vir e fica muito agitado. E aí o moço continua a história dele. Ele voltou, se desvencilhou da moça, quando o amigo morreu, quando o Júlio morreu, se atirou no rio. Ele desfez o relacionamento com a moça, falou que aquilo não podia dar certo, que tinha começado tudo errado, e que aquilo não podia dar certo. Ele soube que o amigo foi misteriosamente morto, morreu misteriosamente numa cidade. Ele não sabia que ele tinha sido envenenado pelo almirante, ou general, ou, sei lá, vocês, homens que sabem melhor essas questões de patente do exército, não sei nada, mas, enfim, por aquele soldado, e ele foi envenenado, inclusive morreu misteriosamente, diz o amigo. Ele falou, eu voltei para o Rio de Janeiro, deixei a mulher lá, voltei para o Rio de Janeiro, me casei, e estou casado um belo dia, voltando de um evento, minha carruagem atropela uma mulher que está na rua, uma mendiga, uma mulher. E minha esposa segue para casa e eu vou socorrê-la, claro. E aí, quem era a mulher? A Lina Flores, que tinha vindo do Uruguai atrás dele, porque ela não se conformava de ter sido deixada para trás. E ele, então, a reconhece, ela grita, fala, grita, esbraveja, põe para fora toda a sua raiva, sua mágoa, seu rancor e desencarna. E assim
ela desencarna. Eles se lembram e ela desencarna. Depois, ele segue a vida dele, desencarna também, e eles se encontram no umbral. Ele, o Júlio e a Lina Flores. Eles se encontram no umbral. E ali, ele se compromete com eles a encontrar uma maneira deles se reconciliarem, dele ajudá-los e se reconciliarem. Ele levaria alguma coisa para isto. E ele, então, reencarna e traz Lina Flores como Zulmira, sua segunda esposa, e traz o Júlio como seu primeiro filho, seu segundo filho, o pequeno. Então, aqui, a reencarnação começa a fazer... Vocês percebem como é importante a gente não saber quem é quem? Como é imperioso a gente não saber, porque quando eles acordam no corpo físico, eles não se lembram claramente do que aconteceu. Ainda que isso tenha sido muito útil, eles não se lembram do que aconteceu. Blandina vem ao encontro deles, porque eles estão chamando pelo Júlio. Blandina vem e fala assim, olha, não adianta chamar. O Júlio está numa condição que ele não consegue responder. Então, neste momento, não adianta vocês evocá-lo, vocês o evocarem, porque ele não consegue. O Mário Silva, o antigo Esteves, está descontrolado. Clarencio precisava promover aquela lembrança, aquela reminiscência, para que eles pudessem tomar consciência. Isto fica na nossa mente, esse passado resgatado fica na nossa mente, ainda que conscientemente a gente não se lembre quando acordar. Mas aquilo vai mexendo com a gente, aquilo vai fazendo com que a lei da reencarnação se cumpra, como o nosso planejamento reencarnatório aconteça. E eles, então, ele é levado, porque aí ele quer saber onde é que está a Lina Flores, e ele, então, é levado para o quarto de Zulmira, e ali ele encontra Lina Flores, a sua mulher tão amada, em outra encarnação, por quem ele foi traído, e ali ele encontra a mulher dele semi-desperta, né? Semi-inconsciente, e ele enxerga o assédio da Odila ali, o porquê é que aquela mulher está fazendo ali, mas ele não foi, ele está esgazeado, no fundo, ele revê que ela está encarnada também, e que ela está cumprindo a parte dela nesta encarnação. E aí precisava cuidar do Júlio, né? Porque ele sofreu tanto assédio daquele espírito que precisava cuidar dele. Ele estava agitadíssimo. Clarencio volta lá, aplica passes nele, ele põe a mão na garganta, porque tudo aquilo foi reavivado. Porque eles contaram para ele, olha, ele ficou desesperado, tomou corrosivos e morreu. Então ele leva a mão à garganta e sente o que ele causou no corpo perispiritual dele com aquele ato translocado. Ele sente dores horríveis. O espírito percebe que ele está de novo em contato com aquela dor, com a consequência daquele ato que ele praticou. Clarencio aplica os passes, vai acalmando o espírito de Júlio para que ele possa descansar e se recuperar, porque ele brevemente vai reencarnar. Mas para que isso aconteça, era preciso cuidar da Odila, né? Que estava ali, infernizando, literalmente, a vida da Zulmira. Aqui é só para vocês, mais ou menos, entenderem quem é quem. Ok? Clarencio, André e Hilário, Clara, mas a gente volta aqui numa outra momento. Odila, a primeira esposa, não fica claro no livro que relação ela tem ali, mas ela, Amaro é o amor da vida dela, e ela é o amor da vida de Amaro. Eles têm Evelina e também tem Júlio, e aí entra Zulmira na história, porque eles têm um passado a redimir aqui, entra Zulmira na história, e aí temos o Leonardo, que é o soldado general, vamos dizer assim, da Guerra do Paraguai, a Antônia e o Mário Silva, que é o marido traído e que tem esse resgate a fazer. Vamos lá. E aí eles vão pedir ajuda de alguém. Eles falam, bom, precisamos socorrer Odila. Mas como é que a gente vai fazer isso? Não podemos tirar ela à força. Quem que a gente vai pedir? Vamos pedir ajuda na espiritualidade para uma trabalhadora chamada Clara, que é essa mulher aqui. Está fazendo uma palestra lá na espiritualidade, e vamos buscar para ela. Aí o André falou assim, mas ministro Clarencio, o senhor é ministro de nosso lar. O senhor me resgatou do umbral. O senhor não dá conta de fazer serviço, não? Tem que procurar ajuda? Tem que procurar parceria? E aí o Clarencio diz para ele o seguinte, que ele, Clarencio, domina todas as técnicas magnéticas.
de operações magnéticas, de delicadas cirurgias fluídicas, de racionalização, tudo isto ele domina, tudo isto ele dá conta. Mas que existem trabalhos que exigem uma ação amorosa, exigem uma ação de coração. Além da ação técnica, vamos dizer assim, de conhecimento específico de fluidos e de medicamentos e tudo mais, é preciso amorosidade, é preciso empatia amorosa com o espírito obsessor. Isso ele não tinha. Então, por isso, ele não estava habilitado a agir em relação a Odila, e por isso ele precisava de ajuda. E para quem ele ia pedir ajuda? Ele pediria ajuda a alguém, a uma mulher, que saberia entender as razões de Odila, que teria passado por situações muito semelhantes, e que teria com ela esta ligação, esta conexão, capaz de trazer à sua mente os argumentos necessários para fazer Odila pensar. Porque tudo o que eles precisavam era que Odila parasse para refletir, parasse para ouvir. Nesta parada, eles conseguiriam atuar. Clara concorda, obviamente, diz que sim. Clara vai até o quarto da Zulmira, lá ela encontra Odila e conversa com Odila. Diz que entende perfeitamente o que ela está sentindo, procura esclarecê-la que aquilo não vai levá-la a lugar nenhum, e que no lugar dela ficar ali na vingança com aquela mulher que já era uma miserável, por que é que ela então não se ocupava de socorrer o filho recém-desencarnado, que naquele momento estava precisando muito da ajuda dela? Pronto. Esta foi a porta que Clara, irmã Clara, abriu no coração de Odila. E foi por esta porta que o socorro chegou a Odila. Ela abriu a porta do afeto, do amor, da mãe que estava ali obsidiando a madraça porque tinha matado o filho dela, a mãe ultrajada, de repente foi lembrada que ela podia e devia socorrer o filho que precisava dela. Imediatamente, Odila aceita o chamado. Aí, naquele estado que ela estava, ela não podia ir ver o filho. Eu quero ver meu filho. Agora, não dá. Desse jeito, você não consegue ajudar seu filho. Você primeiro precisa se estabilizar. Então, eu te convido a passar uns dias numa colônia de refazimento, em que você vai refletir, em que você vai ser tratada, que você vai deixar para trás toda essa raiva, esse ressentimento, e aí você vai estar em condições, vai construir condições, recobrar a sua paz, para ver e socorrer o seu filho. E assim ela aceitou. Clara levou ela para uma colônia espiritual, onde ela entrou em tratamento. Zulmira começa, pouco a pouco, a melhorar, a recobrar forças. Ninguém entende por quê, mas o fato é que acontece. Passados uns dias, o Clarencio dá a ideia do Amaro, o viúvo de Odila, e visitá-la nessa colônia, né, para que eles conversassem, para que ela pudesse dizer para ele de todos os seus sentimentos, ele para ela, etc. e tal, para que eles pudessem ter um entendimento e para que ela pudesse dizer para ele o quanto ela estava triste, o quanto ela estava decepcionada, mas que ela estava firme e forte, convencida de que, empenhada em fazer melhor e agora pelo filho. Eles conversam sob o olhar amoroso da irmã Clara, dos nossos amigos, e aí ela diz, olha, eu agora vou cuidar do nosso filho. Você cuida da Zulmira e eu vou cuidar do nosso filho. E assim, Zulmira começa a melhorar, Evelina leva um café da manhã para ela fica muito feliz, e aí o Amaro também fica muito feliz porque vê a esposa melhorando, e aí eles começam a conversar alegremente, fazem uma prece de agradecimento, e aí em determinado momento a Zulmira fala assim, eu tenho certeza que tem um anjo por aqui, que está cuidando da minha melhora e que está cuidando do ambiente da nossa casa, melhorando tudo à nossa volta. E a Evelina disse, eu tenho certeza que isso está acontecendo também. E elas estavam se referindo a Odila, que agora, olha o estado em que ela está. Ela estava muito mais equilibrada, recobrou toda a sua força, e Clara está muito feliz com ela. Disse, bom, então vamos deixar eles aqui. E aí ela vai encontrar o filho. Chega lá, ela encontra o Júlio, toma o Júlio nos braços, o filho tão amoroso. Ela encontra o filho no braço, aqui ele está no colo da Blandina. Ela então vê o filho a reconhece e diz, mamãe, mamãe. Ele é bem pequenininho, ele diz, mamãe. Clara
traz para ele alguma clareza. Clara traz clareza, parece redundante, mas é a verdade. E ele, então, reconhece Odila, e Clarencio fica muito feliz com este primeiro passo, importante passo na nossa história. Ele dá o passe nos dois. Blandina, que nós soubemos depois, trata-se do espírito de Meimei, uma espiritualidade, é ela que comanda toda esta colônia espiritual que cuida das crianças, embora no livro dos Espíritos esteja dito que os espíritos não ficam crianças, desencarnam crianças, mas não permanecem crianças, porque não existem espíritos crianças, os espíritos são todos adultos, eles permanecem crianças quando estão na erraticidade. Marisol, que é erraticidade? Erraticidade é aquele estado do espírito entre uma encarnação e outra. Sempre que o espírito desencarna, mas já está se preparando para uma reencarnação próxima, ele está na erraticidade. E aqui, neste caso, não se as crianças esses espíritos que desencarnaram crianças vão reencarnar em breve, não faz sentido que eles recobrem a forma de espíritos adultos para depois fazer a regressão de novo. Então, eles permanecem assim, nessa situação, esperando a próxima encarnação. Clarencio, muito feliz, agradece a Blandina por todo esse amor, ajuda a recuperar Júlio e diz, ele precisa reencarnar. Mas por que ele sofre tanto, pergunta Odila? Porque ele tem problemas sérios e ele precisa reencarnar. Mas como assim, então? Você precisa pensar em alguém que você acha, uma amiga sua, alguém que você conhece, que possa receber o Júlio como filho, porque ele precisa reencarnar. Aí ela fala, mas eu não conheço ninguém. Na minha última encarnação, eu só cuidei dos filhos, eu não tenho assim nenhum amigo. Aí disse, bom, então você pensa aí. Claro que Clarencio queria que Júlio reencarnasse, e esse era o desejo da espiritualidade, de Clara e tudo mais, que Júlio reencarnasse como filho de Zulmira e Amaro. Claro, certo? Havia muita história para fazer aí. Mas ele não podia tirar de Odila esta oportunidade dela mesma fazer esta reflexão e chegar a esta conclusão. E por isso ele simplesmente esperou que ela decidisse. E claro, ela pensou, a única pessoa que eu conheço, o único lugar que eu conheço e que ele pode reencarnar é como filho de Zulmira e Amaro. Aí o Clarencio, se você está dizendo, então que assim seja feito. Vamos trazer. Só que Zulmira estava muito ainda fraquinha, era preciso ajudá-la. Clarencio vai, ministra paz, se ajuda, socorre, fortalece, e muita água, e muita ajuda, e muito socorro, até que Zulmira realmente consegue se restabelecer e consegue se melhorar para receber Júlio como filho. E Júlio reencarna como filho de Zulmira e do seu marido Amaro. Só que uma criança com muitos problemas respiratórios, com um problema seríssimo na garganta. Tem muitos problemas. Esse problema vai se agravando. Ele é bebê ainda. Esse problema vai se agravando. E ela fica desesperada. E aí eles vão ao médico. O médico examina e diz, olha, parece croup. Os mais antigos certamente vão se lembrar. Hoje em dia, a gente não tem mais croup por conta da vacina de difteria, né? Que os bebês tomam logo que nascem. Acho que a primeira vacina que o bebê toma é de difteria. E ele, então, falou, olha, nesse tempo, provavelmente, a vacina ainda não existia. Ele disse, olha, eu não tenho boas notícias para vocês, não. Eu vou mandar uma medicação aqui, vou mandar um enfermeiro aqui, fazer uma medicação nessa criança, mas, infelizmente, eu não tenho boas notícias para vocês. Zulmira se desespera e logo pensa, é castigo. Por que eu fui deixar o Júlio na praia aquele dia? Por que eu não fui mais cuidar? Ela não teve culpa no afogamento. Em nenhum momento ela teve culpa. O afogamento aconteceu por força da lei de causa e efeito. Mas, como ela tinha desejado que o menino morresse, ela ficou com aquilo na cabeça. E aí ela começou a criar na mente dela que a responsabilidade pelo desencarne era dela. Mas não era. Então, esta é a culpa inútil. É aquilo que a gente se culpa sem saber do que está acontecendo, né? E ela, então, falou, é castigo. E o menino, quando nasceu, o bebê, quando nasceu, recebeu o nome de Júlio, em homenagem ao outro que tinha morrido afogado. E aí o médico falou, olha, sinto muito, acho que não vai dar. E aí o André falou assim, então, Clarencio, faz alguma coisa. Não posso. É a lei de causa e efeito agindo de novo.
É preciso que ele deixe no corpo físico as mazelas que ele causou ao seu perispírito quando ele tomou aqueles corrosivos. A conta do afogamento está paga, ok? Mas a conta dos corrosivos que ele bebeu, não. Então, é preciso que ele passe por essa experiência e eles estejam envolvidos, porque eles estavam envolvidos. Afinal de contas, esse espírito aqui, com essa carinha de bebê que a gente está vendo aqui, né, esse espírito teve um caso com ela. E porque ela o rejeitou, em função deste homem, deste espírito, ele foi lá e tomou corrosivos. Depois, não satisfeito, se jogou no rio. Então, estão todos envolvidos aqui nessa trama importante. E era preciso. Mas o médico disse, olha, vou para o hospital e vou trazer para vocês, vou mandar para vocês um enfermeiro que vai fazer um medicamento nele. Vamos ver se a gente consegue minorar essas dores. E quem sabe, para Deus, nada é impossível. E aí, estamos lá no hospital. E no hospital nós temos quem mesmo? O nosso amigo enfermeiro, né? Mário Silva e Antônia, vejam vocês, com a sua filhinha. Ela tinha 4, um faleceu, ficaram 3, essa é Belinda, a filha dela, que está com problema de pneumonia. O médico faz aqui o diagnóstico, pede para ele fazer os medicamentos, e aí ele acompanha Antônia. Ele olha para Antônia e fala, engraçado, ele se sentiu muito atraído, muito simpatizado por aquela mulher que ele nunca tinha visto nesta encarnação, né? Ele nunca tinha visto. E aí ele acompanha a Antônia até a casa dela, lá ele faz os medicamentos na criança. Quando deu 8 horas da noite, ela muito calmamente o convida para o Evangelho no Lar. E ela, então, faz o Evangelho, inspirada por Clarencio, pede para ele abrir o Evangelho, o Mário, e Clarencio, então, direciona, e ali cai numa lição ao acaso, chamado reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, porque depois as coisas podem ficar muito pior. Ele lê aquilo, Antônia faz uma série de esclarecimentos, uma série de comentários, e elogia muito ele. Olha, você, na sua função como enfermeiro, você é um mensageiro de esperança, um mensageiro de cura. Jesus confia muito em você. Você é um homem muito bom. E ele intimamente fala, Senhor, se ela soubesse a raiva que eu tenho da Zumira que me largou por conta daquele, e me trocou por conta daquele outro, ela não sabe com quem ela está falando. Mas ela vai falando, e aquilo vai fazendo ele pensar. E por que Clarencio está fazendo isso? Porque ele sabia que Mário Silva era o enfermeiro que aquele médico ia mandar na casa da Zumira e do marido para fazer o medicamento na criança, que estava com croup, difteria. Mas um espírito encontra o outro, um espírito encontra o outro. Aqui, Mário Silva, numa outra encarnação, encontra Júlio, Pepe, numa outra encarnação. Aqui ele encontra aquele espírito por quem a mulher que ele amava o trocou. E ele encontra a mulher, agora como Zumira, encontra o seu amigo de antes, que também o traiu com a mesma mulher. Ele sente aquilo. Na véspera ele já tinha relembrado aquilo tudo. Ele sente, ele fala, bom, né, agora é a hora de eu, de algum modo, causar para eles um pingo de dor. Aqui ele estava só se sentindo traído, porque ele foi noivo da Zumira, e a Zumira desmanchou o noivado para casar com eles. Mas, no subconsciente, ele era aquele espírito traído na Guerra do Paraguai. Tudo isso, e ele falava, fui traído duplamente, ele dizia pro Clarencio, lá naquele desdobramento. Fui traído duplamente, lá na Guerra do Paraguai ela me traiu, aqui me traiu de novo, com a mesma pessoa, e por aí ele vai. E ele, então, faz o medicamento, e quando ele vai fazer o medicamento, ele começa a fazer o medicamento, ele pensa, aqui eu posso me vingar. Se eu não fizer o medicamento adequadamente, ou se eu fizer o medicamento mais ou menos, eu posso causar a eles uma dor muito grande, que é a mesma dor que eu sinto. E aí vinha as palavras da Antônia na mente dele, vinha a história do Evangelho, e ele começou uma briga interna, e aquilo foi ficando uma confusão na mente dele, e ele foi indo. Só que das mãos dele, ele estava aplicando o medicamento, das mãos dele saíam energias negras, que estavam direcionadas ao centro de força laríngeo da criança. E então, Clarencio imediatamente age e blinda a criança, protege a criança daquela energia negativa.
E então ele termina o medicamento e a criança começa a piorar, a piorar, a piorar. Zumira se desespera, entra em prece. Amaro se desespera, entra em prece, vai até a janela, entra em prece sentida, faz prece em voz alta, pede ajuda de Deus, ajuda de Jesus. Todos pedem e ele começa a se sentir horrível. Porque ele fala, gente, será? Como assim? Como é que eu posso ter feito uma coisa dessa? Meu Deus, e agora? E aí a culpa, o arrependimento, o remorso muito forte começam a tomar conta deste enfermeiro. Ele começa a ficar desesperado com aquilo. E a criança vai piorando, piorando, piorando e desencarna. A criança desencarna no colo do pai, que está com a criança, e a criança dá o último suspiro, e ele faz uma prece sentida de todo o seu coração. Ele era o segundo filho que ele, aspas, perdia. Porque é assim que a gente pensa, né? Perdi um filho, perdi a mãe, perdi o pai, perdi... A gente não perde ninguém, a gente se separa momentaneamente, mas é uma fala que a gente costuma trazer. E ele aqui faz uma prece muito sentida, do seu coração partem luzes safiríneas, demonstrando quanto afeto, quanto amor, quanta verdade e quanto sentimento verdadeiro tinha nessa prece. E eles, então, procuram ajudá-lo, e o Mário Silva fica desesperado, desesperado. E aí, Clarencio pede ajuda, está aqui a nossa amiga Odila, né, a mãe do Júlio, na outra encarnação, está aqui Odila, chamada por essa prece do marido, e ele, então, é levado por Odila aos braços de Blandina. Saindo daqui, este homem amargurado volta na casa da Antônia. E chega lá e ele conta tudo para ela. Olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, e eu preciso me redimir. Eu acho que eu que provoquei a morte da criança. Então, eu preciso, de algum jeito, me redimir. Ele volta na casa da Antônia e conta para ela tudo o que aconteceu. Ela fala assim, então, é muito nobre o que você está fazendo, muito nobre. Você não tem certeza se ela morreu, se a criança morreu por causa do medicamento que você aplicou. Você aplicou o medicamento errado? Ele falou, não, apliquei o medicamento que o médico mandou. Mas será que a minha raiva não antecipou as coisas? Ele falou, seja lá o que for, já aconteceu. Então, nós vamos voltar na casa deles, para que você possa contar para eles o que você está sentindo, do seu arrependimento, e a gente vai ver o que a gente pode fazer por eles. Passaram-se uns dias e eles voltaram na casa da Zumira e do Amaro, e lá ele, então, encontrou Zumira muito abatida, muito triste, porque aí a culpa, né, por isso é castigo, voltou toda aquela história da culpa, toda aquela tristeza que ela sentia do menino ter morrido, do enteado ter morrido, e o médico estava muito preocupado. E aí ele disse, olha, se ela não receber uma transfusão de sangue imediatamente, ela não vai resistir. E aí o enfermeiro, o Mário disse, ponto, está chegada a minha chance. Eu me candidato. Eu faço a doação de sangue. E ele fez a doação de sangue, Zumira começa a melhorar, e aí ela, então, em desdobramento, é levada para ver o filho, como é que ele está, Blandina cuida muito dele, né? E ela vem, Zumira vem, vê que ele está dormindo placidamente. Sabe toda aquela agonia que ele sentia e tal? Aquilo tudo acabou. Ficou no corpo físico. O corpo físico é uma bênção para nós, porque ele é um mata-borrão de todas as mazelas do espírito. Aquilo ficou tudo no corpo. O menino, ó, dorme placidamente sob a vigilância de Odila, irmã Clara, Blandina e dos nossos amigos. Quando ela, em desdobramento, enquanto está lá se refazendo depois da transfusão de sangue, vê o filho em boas condições, ela então melhora mais ainda, né? E aí o tempo passa e ela então... a irmã Clara junta as duas ficam muito amigas, Odila e Zumira ficam muito amigas, e é preciso, então, agora sim, que ela se prepare por uma nova gestação. De quem? Do Júlio. Vejam vocês que curioso, o mesmo espírito, com o mesmo nome, reencarna 3 vezes, num espaço curtíssimo de tempo. Das 2 primeiras, para resgatar problemas do passado, e na terceira, aí sim, depois do resgate feito, aí sim, para ele começar a reconstruir a sua vida. De onde? De onde ele parou. Lá na Guerra do Paraguai, antes de conhecer a mulher que, né, a Zumira, numa outra encarnação. E ali,
Clara conversa com as duas e diz, você se prepara, aceita recebê-lo de volta? E aí a Zulmira diz, aceito. Ela diz, vocês se preparem, porque o reencarne está para acontecer. E eles chamam também, sabe quem? Antônia. E falam para ela, olha, Antônia, você também precisa receber por filho o general Leonardo. Porque só através da maternidade, que é o amor mais sublime que o espírito encarnado conhece no planeta Terra, é que vocês vão conseguir se recompor, conseguir se reconciliar. E aí, então, é assim que acontece. Ela volta daqui, ela se casa com o enfermeiro Mário Silva e recebe o general por filho. No casamento dela, sabe a Evelina, aquela mocinha? Muito bem, conhece o irmão da Antônia, o Lucas. Eles, se conheceram, se gostaram, e um ano depois, eles se casam. Evelina e Lucas se casam. E vejam aqui, que Antônia tem nos braços um bebê, e a Zulmira tem nos braços outro bebê, que nasceram mais ou menos ao mesmo tempo, claro. Foi aqui o compromisso que elas assumiram, com a espiritualidade, uma com a outra, e com a espiritualidade, e as duas com a irmã Clara. No casamento, eles então se reencontram, os espíritos estão ali, Júlio reencarna, o general Leonardo também, e eles então, no casamento da Evelina, se estão numa absoluta harmonia, todos eles, todos juntos. E aí o André, o Clarencio, a Blandina, estão todos lá, irmã Clara, estão todos lá. E a situação é tão linda, o momento é tão bonito, é um momento de tanta interação, que o André fala assim, então, agora vai ficar assim? Vão ser felizes para sempre? E aí, como a gente sempre gosta, né? Clarencio fala, então, essa primeira fase, esse primeiro resgate, eles conseguiram passar. Foi difícil, foi duro, foi complicado, mas eles conseguiram passar. Daqui para frente, eles vão viver um período de calmaria, vão viver um período de construção, de reflexão, de muito trabalho em favor de si mesmos e de uns e dos outros, porque a harmonia aqui era tamanha que até os espíritos ficaram emocionados com a harmonia do momento, com eles todos juntos, com a Zulmira e a Antônia, que ficaram super amigas e tudo mais. Eles vão passar um momento tranquilo, mas vai chegar uma hora em que os desencarnes vão acontecer, em que as provas virão, mas eles estarão fortalecidos e terão a chance de demonstrar e de mostrar tudo o que aprenderam durante todo esse tempo. Passaram-se quantos anos aqui? Quantos anos vocês acham que se passaram? Desde que a história começou, que o menino desencarna, que a Evelina faz a prece refratada e que é recebida por Clarencio. Quantos anos se passaram aqui? Que todas esses desdobramentos fizeram que este espírito teve esta oportunidade de ter a terceira reencarnação? 3, 4, 5 anos? Mais ou menos? 10 anos, que seja. Concordo que é muito pouco tempo? É muito pouco tempo para tanto ganho. E a gente, às vezes, pensa que está no mesmo lugar. Nossa, minha vida não muda. Minha vida não melhora. Está tudo igual. Não está tudo igual. A gente aprendeu muito. Nos últimos 10 anos, a gente aprendeu muito. A gente cresceu muito. A gente evoluiu muito. Mas é que a gente não percebe. E muitas vezes a gente tem um foco de crescimento e de aprendizado diferente daquele que realmente aconteceu. Normalmente a gente fala assim, poxa, mas eu não conquistei nada, nem troquei de carro, não comprei um carro, não comprei o apartamento que eu queria, não troquei de carro, não casei, não descasei, enfim. Eu não mudei de emprego, não fiquei rico, não ganhei na loteria. A gente geralmente faz as mudanças, as referências da nossa vida com estas coisas materiais. Quando, na verdade, o nosso grande ganho, nosso grande aprendizado está longe, dissociado das coisas materiais. O nosso grande ganho é o que a gente aprendeu como pessoa, como ser humano. O grande objetivo do espírito encarnado é melhorar a cada dia. É se tornar melhor a cada dia, mais paciente, mais tolerante, mais amoroso, mais confiante. E é isto que a gente precisa aprender. E é para isto que nós estamos aqui. Então, os ganhos, sem dúvida, são muito grandes. Essas crianças vão chorar de noite, tá? Vão ficar doentes. Vão ou não vão?
não vão querer ir na escola, vão fazer birra. Não vai acontecer, né? O casal aqui, esses 2 casais aqui, vão brigar, ela vai querer ver a novela de futebol, entendeu? Essas coisas todas vão acontecer. Ela vai gastar o cartão de crédito, a fatura vai chegar, eles vão brigar. Todas essas coisas vão acontecer. Ela vai comprar mais um sapato e ele vai perguntar para quê, e ela vai ficar brava. Todas essas coisas vão acontecer. Mas ainda assim são coisas muito pequenas, são coisas muito sutis, diante do grande aprendizado que nós todos somos convidados a ter, ok? E aí, de volta à espiritualidade, a nossa querida amiga Odila, que foi como que começou, foi a pedra de toque a toda esta história linda, essa é uma história linda, 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 vale a pena a leitura, o livro é maravilhoso. Ela, na espiritualidade, é condecorada por Clarencio. Ela recebe uma flor, ela recebe um broche lindíssimo. E ele diz para ela, você venceu, você conseguiu, você venceu o ciúme, você venceu a raiva, você venceu a inveja daquela mulher, você venceu, você cresceu, você melhorou. Então, por isso tudo, por todas essas suas conquistas, eu me sinto feliz e honrado por te dar esta condecoração. E Clara fica muito feliz, abraça Odila e diz, agora você pode seguir. Ela disse, mas eu não posso continuar lá, naquele lar, ajudando todo mundo. Ele fala para ela, mas aquele lar, Odila, não é mais seu. Ela disse, então, por isso mesmo. Agora eu tenho vontade de trabalhar e apoiar, e proteger, e fortalecer o lar que não é mais meu. Agora eu sou capaz de amar sem precisar ser amada. Então, eu me sinto pronta para o trabalho que me espera. E ele, então, ficou muito feliz. Com a bênção de Clara, ela volta ao lar aqui encarnado e continua cuidando de todos aqueles queridos de seu coração. Odila não tem nada a ver com aquela história da Guerra do Paraguai. Mas ela construiu com eles todos e promoveu entre eles todos o reajuste que se fazia necessário, ok? É assim termina a nossa história, lindamente. Eu espero que vocês reflitam muito sobre ela, a importância do corpo físico, a desnecessidade da culpa. Ainda bem que a gente não lembra. Eu escuto muita gente dizer, ai, mas por que eu não lembro quem eu fui? Deus me livre! Não lembre de quem você foi. Deus, graças a Deus a gente não lembra. Porque ninguém aqui foi um anjo na outra encarnação. Não sei vocês. Não sei se vocês têm uma amiga, mas ninguém foi. Então, ainda bem que as leis de Deus, soberanas e justas, nos guiam, nos seguem. Ainda bem que a espiritualidade está toda aqui presente, está junto de nós. A gente vai embora, eles vão junto. A hora que a gente for dormir, que a gente se desdobrar do corpo físico, a gente pode encontrar com eles. E a gente pode estar com eles. E pode melhorar sempre. Com as bênçãos de Jesus em nossa vida, hoje e sempre. Pela paciência com que me ouviram, muito, muito, muito obrigada. Boa noite.